Olá pessoal, aqui é o Gustavo do Leitor em Crise e hoje eu vou falar dos livros mais perturbadores que eu li. Nesse vídeo então eu vou deixar de lado os livros que têm temática policial, porque normalmente eles sempre têm algum elemento que é muito perturbador, ou o assassino, ou o modo de como ele mata as pessoas, ou a própria psicologia do... Psicologia não, a psicopatia do próprio assassino. Então vou deixar um pouquinho de lado, vou pegar livros com um tema um pouco diferente. Eu vou explicar também por que ele me perturbou bastante. Eu escolhi 7 livros e eu vou falar então do menos perturbador até o mais perturbador. Essa é a minha opinião, então, se você lê algum outro livro que você acha mais perturbador, ou se você não concorda com algum desses livros da minha lista, deixe nos comentários pra gente conversar sobre isso. O primeiro livro, então, é O Círculo, que ele vai contar a história da May, que ela foi trabalhar no Círculo, que é a maior empresa de tecnologia do planeta, né? E ela acabou tomando conta de várias esferas da sociedade, como por exemplo as redes sociais, ela tomou conta até da própria economia. Eles utilizam até o Círculo para fazer transações financeiras. Então a May ela vai começar a trabalhar lá e ela começa a perceber que eles estão querendo acabar com algumas regras da nossa sociedade. Tanto que o lema da companhia é: segredos são mentiras, compartilhar é cuidar, privacidade é roubo. E então ela acaba se tornando uma das primeiras mulheres a ter a vida dela totalmente filmada 24 horas por dia. Então, onde ela está, se não me engano, ela tem só alguns espaços de tempo que ela fica sem a câmera. E isso realmente é algo bastante perturbador pelo fato de que a gente está perdendo a privacidade. Se a gente fazer um paralelo hoje com a sociedade, se tu não bateu uma foto, não publicou, não postou alguma coisa em alguma rede social, tu não foi naquele lugar, ou tu não teve lá, ou a tua história não está presente. Mas que tu lembre disso, se tu não compartilhou, se não conversou com ninguém, essa situação não ocorreu. Me fez questionar bastante algumas práticas que eu estava fazendo de vou bater uma foto, será que vai ficar boa para botar no Facebook ou no Instagram? Isso eu pensava algumas vezes isso, e esse livro me fez repensar um pouco essas situações. Claro que aqui é um pouco mais exagerado, a busca pelo fim da privacidade é tão grande que acaba se tornando um pouco fora do normal. E é um pouco perturbador o que eles fazem realmente para buscar isso. O próximo livro é o Gen Pés Descalços, do Keiji Nakazawa. Ela vai contar a história do Gen, que ele e a família dele vivem no Japão, na época da Segunda Guerra Mundial. Vai contar todos os dramas e como era a sociedade japonesa na época da guerra. É uma história autobiográfica, o próprio autor ele viveu nessa época. Quando ele tinha 7 anos foi quando caiu a bomba atômica em Hiroshima, e era a cidade onde ele morava com a família. Vai contar então tá contando a história da família dele, que é a mãe, o pai, a mãe, mais 3 filhos, e a mãe dele tá grávida. E quando cai a bomba atômica, isso não é considerado spoiler, porque até tá atrás do primeiro livro, a mãe e o Gen são os únicos que sobrevivem à bomba. E assim, durante o próprio desenrolar da história, assim, a gente vai conhecendo a família, a gente vê que por mais que eles estavam naquele ambiente de guerra, eles brincavam, eles estavam felizes, né? Apesar de todos os problemas que estavam ocorrendo. E simplesmente do nada vem aquela bomba e acaba destruindo toda a família dele. Então tudo que ele conhece, as pessoas próximas a ele, as casas, tudo foi destruído com a bomba. Então tanto que é um impacto tão grande na história que a gente não está preparado. Aparece várias cenas durante a história que falam o que estava ocorrendo nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Japão. E a hora que realmente acontece isso é uma parte bem chocante da história. Ver isso desenhado pelas mãos de uma pessoa que passou pela situação realmente é muito perturbador. É algo que me deixou bastante chocado e é algo que faz a gente pensar sobre a própria
própria ganância do homem, ou a vontade que ele tem de causar o mal e de destruir uma cidade inteira apenas para mostrar que tem um poder superior a um outro país. O próximo livro que eu escolhi é o Cruzando o Caminho do Sol, do Corbin Addison. Ele vai contar a história da Ahalya e da Sita, que elas são duas irmãs indianas. Elas estavam no litoral da Índia quando aconteceu aquele tsunami. E toda a família dela foi morta. E nesse tsunami, quando elas estavam tentando voltar ao colégio onde elas estudavam, elas encontram um conhecido do pai delas que chama um outro cara para dar carona para elas, só que esse cara, em vez de levar elas pro colégio, eles levam ela para um prostíbulo em Mumbai. As duas são compradas pelo cafetão do local, né? E elas acabam se tornando duas prostitutas. E nesse meio tempo, o Thomas Clark, ele acaba tomando uma decisão de passar um ano cabalístico na Índia, e ele acaba indo lá para ajudar uma organização que luta em defesa do fim da prostituição infantil. E então esse livro ele vai contar toda a história delas, falar sobre tráfico de pessoas, de prostituição infantil, e toda essa rede que interliga tantos países e que causa tanta destruição, tantas vidas, e a inocência delas é destruída pela ganância das pessoas também. O próximo livro, que eu achei bastante perturbador, é o Garota Exemplar, da Gillian Flynn, e ele vai contar a história do Nick e da Amy. No dia de aniversário de 5 anos de casamento, o Nick ele chega em casa e ele descobre que a Amy sumiu. E na casa dele tem sinais de que houve uma luta, e ela acaba deixando uma carta, que era uma tradição de aniversário deles, que eles fazem uma caça ao tesouro. E todas as suspeitas caem sobre o Nick, e ele tem que ir atrás, então, descobrir todas essas pistas que ela deixou. E nisso a gente, conforme vai passando, a gente vai vendo o ponto de vista dele, a gente também tem o ponto de vista dela, escrito através de um diário. Então a gente percebe todo esse relacionamento abusivo que os dois têm, ela tentando ser uma mulher melhor para ele, em alguns momentos assim, não tá nem aí para o que está acontecendo. Ele realmente é um relacionamento bastante perturbador entre os dois, assim. E quando a gente descobre o que realmente aconteceu com ela, que a gente percebe mais ainda como esse relacionamento dos dois não é nada do que parece ser. Então é um livro bastante perturbador, que faz questionar assim: será que a pessoa que está do meu lado, ela está tentando me matar? Fica ligado, né? Monique, ó. O próximo livro é o 13 Porquês, do Jay Asher. Ela vai contar a história do Clay, que ele recebeu uma caixa com 13 fitas que contam os 13 porquês pelos quais a Hannah Baker ela se suicidou. Ele vai escutando essas fitas e a Hannah vai contando os porquês que ela cometeu o suicídio. Então ela começa a contar, cada fita ela vai falar de uma pessoa que causou o que ela fez. Então ela vai contando todas as histórias e assim a gente vai vendo conforme vai passando as fitas, que ela tá numa situação ruim, ela tá tentando lutar contra aquele pensamento ruim dela, só que ela acaba não conseguindo. A gente acompanha todo o desenrolar da história e realmente te faz refletir sobre o poder que uma ação que a gente faz pode causar numa pessoa. E é perturbador porque ele mostra como que a gente não tem noção do impacto que as nossas ações têm na vida das outras pessoas. O que a gente fala, como a gente age com as pessoas, o que acaba causando. Porque a gente está tão imerso na história que a gente pensa, não, mas ela vai conseguir. Mas todo momento a gente volta e leva aquele tapa na cara, mostrando que ela não vai conseguir, porque ela já cometeu o suicídio. Então realmente é uma coisa que me impactou bastante, que me deixou bem impressionado. O próximo livro é o 1984, do George Orwell. E também tem os 3 slogans: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Uhum. Igual a vez de vingança. Igual o negocinho. Conta a história do Winston Smith,
que ele é funcionário do Ministério da Verdade. E no mundo que ele vive é um mundo bastante totalitário, que é controlado pelo grande irmão, né? Que ele tá sempre ali focado em ti, ele tá sempre acompanhando todos os teus passos. E vai falar realmente sobre essa controle que eles têm das informações. Até o próprio nome do livro dá um impacto bastante, porque na própria história vai chegar um momento que ele não vai ter nem certeza de em que ano ele está, se realmente ele está em 1984. Porque o governo ele tem tanto poder, ele tem tanto controle, ele manipula tantas informações que as pessoas não têm mais certeza do que tá acontecendo. Então, tudo que é dito pelo governo é tido como verdadeiro. Então, esse poder que o governo tem de manipular as informações, de controlar a mente das pessoas de um jeito tão forte, isso realmente me chamou muito a atenção e fez repensar bastante algumas ações que a gente tem notado nos últimos tempos, assim, algumas informações que se a gente simplesmente pegar e não ir atrás, se a gente não analisar bem as informações que a gente está recebendo, a gente acaba sendo manipulado também. A gente pode notar bastante ações da população seguindo os mesmos princípios que tem nesse livro aqui. E o último livro, que para mim foi um dos mais perturbadores, é o Ele Está de Volta, do Timur Vermes. E ele vai contar a história do Hitler, que ele acordou no verão de 2011 em Berlim. E só que a gente não sabe como ele foi parar ali. Simplesmente ele acorda num terreno baldio e ele percebe que ele não está mais na Alemanha nazista. Ele viu que o mundo mudou bastante, que não tem mais o partido nazista, que a Alemanha perdeu a guerra. Muitas mudanças aconteceram no mundo e ele fica muito chocado com o que aconteceu. Tanto que no início ele acha que até é uma propaganda americana, eles estão tentando fazer ele ficar maluco, só que na verdade tudo isso realmente aconteceu. Conforme a história vai avançando, a gente vai acompanhando Hitler, que ele começa sendo considerado, todo mundo acha que ele é um comediante, que encarnou o papel dele assim e tá fazendo esse papel tão bem feito do Hitler. E acabam convidando ele para fazer parte de um programa de humor. Até o próprio tema do livro mesmo é realmente humor. Só que, pra mim, assim, ele falou algumas coisas que eu fiquei muito chocado. Principalmente alguns discursos, algumas coisas assim que ele falou, não que fez sentido pra mim, não que eu, não, sabe, agora é nazista. Mas eu percebi que assim, aqui, os discursos de ódio deles são realmente coisas que se acontecesse hoje, as pessoas ficariam a favor dele e as pessoas aceitariam todo o discurso de ódio dele que ele estava fazendo. Apesar de todo mundo achar que era comédia, o tom que ele passava realmente era algo muito forte e realmente as pessoas iriam acreditar. Se nós tomarmos como exemplo, alguns políticos que hoje tem no Brasil, que tem esse discurso de ódio também, a gente pode traçar um paralelo. E grande parte do povo pode ser manipulado apenas com esses discursos de uma pessoa que tem um poder de persuasão ou que tem o dom da palavra, elas conseguem fazer as pessoas aceitarem os discursos mais impossíveis. Então era isso, pessoal. Esses foram os livros que me deixaram mais perturbados, mais do que eu já sou mesmo. E se você tem algum outro livro, alguma outra história que você achou que também é extremamente perturbador, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber mais vídeos. E até a próxima. Tchau!